Oi, eu sou o Paulo, sejam todos bem-vindos ao canal Leigo. Aqui falamos sobre séries, livros, filmes e assuntos diversos. E hoje eu vou falar sobre 5 livros com temáticas LGBT que eu li nos últimos tempos. Em quinto lugar, eu vou deixar Não Quero Ser Como Você, do Vinícius Fernandes. É um livro que vai contar a história de dois personagens que estão vivendo momentos muito diferentes de sua vida. Um deles tá naquela fase super emocionada, que acredita no amor verdadeiro, ele quer encontrar o amor verdadeiro, ele tá assim, voando nas nuvens. Mas ao mesmo tempo ele é muito machucado com frequência, porque todo mundo que ele conhece ele acha que vai ser o cara e nunca acontece. Ele sempre é machucado, magoado, enfim. Outro personagem é o oposto. Ele não acredita no amor, ele tá vivendo na farra, na pegação. Ele é um profissional muito competente, ele é dono da própria vida. Mas ele tá ali assim, tipo, não quero relacionamento. A sinopse faz a gente acreditar que esses dois personagens estão diferentes e em algum momento vão se conhecer, né? E isso vai mudar totalmente a vida dos dois e eles vão se amar e vão viver juntos felizes para sempre. Em algum momento mesmo, essas histórias se entrelaçam. Esse é o plot twist do livro. Mas quando acontece, eu já estava cansado. Muito sem graça. Os personagens, eles não são grande coisa, tá? Porque enquanto o primeiro só toma decisões ruins e difíceis, o segundo personagem, ele tá o tempo todo assim, ai, eu não quero casar, eu não quero namorar ninguém. E tudo bem, ele tem todo o direito de não querer namorar ninguém. Mas uma coisa que a história não consegue fazer é te fazer se sentir incentivado a gostar deles, porque eles são chatos, eles são sem graça. Vou contar o plot twist. Os dois personagens são a mesma pessoa. Poderia ter sido legal se ele não fosse tão previsível. Então, quando a gente descobre que os dois personagens são a mesma pessoa, você já esqueceu que eles vão se encontrar. E as histórias de romance deles já estão se desenvolvendo sem ser entre os dois. Isso já muito depois da metade do livro. Então você já tá avisado assim que os dois são o mesmo personagem e que vai acontecer em alguma coisa ali com o personagem A que vai levar ele a se tornar o personagem B. E é uma historinha assim bem sem graça, bem chata. Teria sido muito mais interessante se tivesse um livro para cada um. Apesar não teria não, porque os dois personagens são bem sem graça. Enfim, não recomendo, tá? Em quarto lugar, a Temperatura Entre Você e Eu, do Brian Zepka, espero que seja assim que fale o nome dele. Tá aí outro livro que me decepcionou. Metade desse livro é legal, a outra metade é só ladeira abaixo. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens, que eu também não vou lembrar o nome, tá? Então segue-se a regra do personagem A e B. Os dois vão se encontrar numa noite, no trabalho de um deles. Eles têm esse primeiro encontro super fofinho, super bonitinho. E o livro permanece assim, super fofinho, super bonitinho por muito tempo da leitura, tá? Então, os dois vão se conhecendo, vão desenvolvendo ali um romance. A gente torce pelo romance deles, é bem legal o romance deles. A gente descobre que um deles tem uma habilidade especial, ele consegue se incendiar, ele pega fogo, ele controla o fogo ali. O outro passa a desenvolver também habilidades especiais pelo contato direto que ele está tendo com esse personagem. E só que, em dado momento do livro, o personagem B desaparece e o personagem A passa muito tempo imaginando o que aconteceu. E ele realmente não consegue fazer muita coisa. É um momento do livro que se estende demais e a gente fica muito tempo nisso. Quando volta, né? Quando esse personagem volta com a desculpa super esfarrapada. Não, a gente já não gosta mais da história, então é difícil pegar de novo o romance deles e acompanhar de novo o romance deles. Então, assim, é um livro que tinha tudo para ter sido muito legal, mas não foi. Os personagens até são interessantes, diferente do livro anterior, que eu acho os personagens muito chatos. Os daqui não são chatos. A história se torna chato a partir de um certo tempo. As reviravoltas são sem graças. Eu acho que ele perdeu a mão na metade do livro para frente. Depois ele vira qualquer coisa, parece que ele escreveu de qualquer jeito. A gente espera que com habilidades especiais vão vir cenas especiais também. Não acontece, tudo se resolve de uma forma muito porca, muito pobre, eu achei sem graça. Em terceiro lugar, agora esse é o nosso mundo do Eric J. Brown. Esse livro aqui.
Esse livro aqui eu fui ler ele porque ele trata de um apocalipse. E eu adoro história de apocalipse. E ele veio no momento certo. A gente tinha acabado de passar por uma pandemia mundial. E ele trata de uma pandemia a nível global. Então, na história, um vírus meio que se espalhou e matou um monte de gente, e o que restou da humanidade tá por aí tentando sobreviver, né? Algumas pessoas são boazinhas, outras pessoas são péssimas, e a gente vai conhecer esses dois personagens, que eu também não lembro o nome. Então, o personagem A acabou de se machucar e acaba encontrando essa cabana no meio do nada, que é a cabana onde vive o personagem B. O personagem B socorre o personagem A, cuida dele por um tempo, os dois acabam se apaixonando. O livro, ele até que é melhor, tá? Do que os dois anteriores. Porque aqui são dois personagens que a gente gosta muito, os personagens são legais, mas eu acho ele muito demorado. Então, um dos personagens fica muito tempo achando que é péssimo, que é uma pessoa péssima. Então isso é uma coisa que eu não gostei muito, porque um dos personagens ele se demora demais nesse pensamento de ai, como eu sou uma pessoa ruim, ai, como eu não sou legal, ai, como isso, ai, como aquilo. Enquanto que o outro personagem passa muito tempo, será que eu gosto dele? Ai, eu acho que eu não gosto dele. Ah, mas e se eu gostar dele? Ah, mas eu não gosto dele. Aí você fica tipo, desenvolve, segue em frente, toma uma decisão, pelo amor de Deus. E aí o livro demora muito nisso. E também os desafios que eles enfrentam nesse tal apocalipse acabam não sendo grandes desafios, assim, eles resolvem tudo meio que fácil demais. Então eu acho que ele não é tão legal assim. Mas eu indico para algumas pessoas, eu acho que aquele leitor que tá começando agora, ou aquele leitor muito jovem, adolescente, vai gostar muito do livro, assim. A gente torce, pelo menos, pelo canal, pra ele estar junto. E pelo menos a ambientação, o que a gente imagina do que tá rolando, é uma imaginação bem divertida, assim. Então eu gosto do livro. Fiquei muito em dúvida quem eu ia deixar em segundo lugar, tá? Porque os dois livros eu gostei bastante. Eu vou deixar em segundo lugar As Mentiras que Contamos. Esse aqui eu já gostei muito, muito mesmo. É um livro que eu indico para todo mundo. Eu acho que é um livro que vale muito, muito, muito a pena ler. É do Philip Benson, né? Ah, isso aqui eu lembro do nome do personagem. O nome do personagem é Philip. Então aqui a gente vai acompanhar a história do Philip e do Thomas. Ó, aqui tem fácil o nome. A gente vai acompanhar a história do Philip e do Thomas. O Philip sempre teve uma quedinha pelo Thomas, porque o Thomas é muito bonitinho, né? Mas ele nunca teve essa coragem de chegar lá no Thomas. O Thomas sempre teve uma quedinha no Philip, mas nunca demonstrou. Um dia o Thomas chega no Philip e fala, pô, vamos sair. Os dois saem, os dois desenvolvem um relacionamento às escondidas. O Philip tá muito bem com a sua sexualidade, mas o Thomas não. O Thomas ele tem grandes problemas em lidar com ele mesmo. Ele tem grandes questões para serem resolvidas. O Philip cai de cabeça nesse relacionamento. Ele ama muito o Thomas e o Thomas parece gostar mesmo dele. E eles vivem essa época da vida deles assim com bastante intensidade. Até que o Thomas desaparece, anos se passam, eles crescem, cada um toma um rumo na vida. E um dia o Felipe volta para a sociedade por questões de trabalho e ali ele conhece o filho do Thomas, que é um homem já crescido, já é um homem adulto. E é a cara do Thomas quando ele tinha a mesma idade. E ele tem aquele choque novamente. Tudo aquele que ele sentiu naquela época volta, sabe? E aí ele descobre o que aconteceu com o Thomas. Ele foi morar em outra cidade. Ele se casou. Ele teve filhos. E assim, só lendo, tá? É um livro assim muito legal. Eu não vou dar o final, porque tem que ler. É o tipo de livro que tem que ler. Eu acho que ele é um livro muito emocionante, ele é um livro muito tocante, assim. Tem que ler. É um livro 10 de 10, tá? Tem que ler. Esse aqui é um livro que vale a pena. Em primeiríssimo lugar, O Inferno que Nos Persegue, do Andrew Joseph White. Não vou lembrar também o nome dos personagens, mas esse aqui também se trata de um apocalipse. É um apocalipse religioso, eu achei muito legal. Aqui a gente vai acompanhar um culto que desenvolve um vírus, espalham esse vírus pelo mundo inteiro e as pessoas simplesmente ou vão morrer ou vão se tornar criaturas bestiais. Algumas pessoas não são afetadas e são essas pessoas que a gente vai acompanhar tentando sobreviver nesse novo mundo.
Eu acho muito legal, porque o livro, ele é LGBT mesmo, ele tem todas as letras da comunidade, tá? Então tá todo mundo aqui. O protagonista é um homem trans, a gente vai conhecê-lo num momento já muito difícil, ele tá se transformando em uma criatura, então a gente vai... É um livro muito nojento, tá? Então o tempo todo, como ele foi infectado, então ele tá se transformando em uma coisa. E o corpo dele tá passando por essa experiência de uma forma muito grotesca. Então a pele dele tá caindo, os dentes dele estão, sabe, caindo para nascer outros dentes. Ele tá ficando muito esquisito. O tempo todo ele tá perdendo alguma parte de si, nascendo uma nova parte. E ele vai se transformar em algum momento numa criatura horrenda. Ele foge desse culto, né? Porque esse culto tem planos para a criatura que ele vai se tornar. Eles acham que ele pode se tornar a criatura mais poderosa, que pode controlar todas as outras, e assim eles podem terminar de fazer o trabalho deles, de limpar a humanidade toda, já que sobreviveram algumas pessoas, e essas pessoas são rebeldes, estão lutando contra eles. E aí, se eles tiverem controle sobre as bestas, eles conseguem usá-las para matar todo mundo. É... Ele vai fugir no começo do livro, ele vai encontrar os rebeldes, ele vai se juntar com os rebeldes e a gente vai acompanhar eles tentando sobreviver no mundo com essas criaturas e também tentando tirar o poder desse culto sobre o mundo, sabe? Lutando contra essas criaturas, lutando contra as pessoas. É um livro muito bom, os personagens são muito bons. Eu acho que todo mundo aqui é bem representado. O Andrew tem uma escrita bem gostosa. Ele imaginar esse mundo também é uma imaginação fantástica, tá? Em cidades em ruínas, a gente vai conhecer criaturas muito medonhas, são muito medonhas, assim. Pelo menos a minha imaginação criou elas muito nojentas. Então tem muito sangue, tem muito gore, tem muita morte, tem muito tiro. É um livro assim com muito movimento o tempo todo. São muitos personagens, são muitos nomes, mas vale super a pena. Uma série animada, eu acho, logo logo. E eu estou louco pra ver. Esse aqui eu indico mesmo, pra todo mundo, tá? Então, bem, gente, esses foram os 5 livros LGBT que eu li nos últimos tempos. Eu vou ler mais alguns agora, depois eu faço um ranking de mais 5 livros que eu li. Eu vou ficar por aqui, tá? Espero que, se vocês quiserem ler alguns dos livros, leiam. De preferência, os 2 últimos, talvez o terceiro também, mas o quarto e o quinto, pelo amor de Deus, se poupem, se poupem. Usem a minha experiência e se poupem, tá? Um beijo pra todo mundo, nos vemos no próximo vídeo. Talvez no próximo vídeo eu vou falar sobre a Acompanhante Perfeita, que é um filme recente fazendo um roteiro aí, então logo logo vai ter vídeo novo, tá? Então, beijinhos, até mais!